Uma palavra de conselho para os maridos cristãos. Parte 01, dia 4/6/2024. Caminhando outro dia com um amigo querido que havia ficado confinado em seu quarto por 1 ou 2 semanas devido à doença, ele observou que o marido poderia aprender uma boa lição sendo ocasionalmente confinado em sua casa, tendo assim a oportunidade de testemunhar os cuidados e labutas intermináveis de sua esposa, cujos fardos, deveres e resistências pacientes ele nunca teria compreendido de outra forma. Há muita coisa neste pensamento. Os homens, principalmente os jovens, são chamados para seus negócios durante o dia, principalmente fora de casa, retornando apenas no horário para as refeições e ao verem então quase a mesma rotina de dever. Começam a pensar que é seu destino realizar todo o trabalho penoso e ser exercido com o peso do cuidado e da responsabilidade. Mas tal homem tem uma visão errada do caso. Ele precisa de uma oportunidade para uma observação mais prolongada. E talvez seja por esta mesma razão que uma bondosa providência o prende pela doença, para que ele aprenda com a dor o que deixaria de observar na saúde. Temos visto muitas coisas ditas às esposas, especialmente às jovens esposas, expondo suas falhas, talvez magnificando-as e explicando-as em nenhum dos termos mais gentis, e seus deveres e cargos pertencentes à esfera feminina. Agora, acreditamos que as esposas, como um todo, são realmente melhores do que se admite. Duvidamos que possa ser encontrado um grande número de esposas desagradáveis e negligentes, sem alguma frieza ou deficiência palpável por parte de seus maridos. Até onde tivemos oportunidade de observar, eles são muito mais devotados e fiéis do que aqueles que se autodenominam seus senhores e que, pelos costumes da sociedade, têm outros deveres geralmente mais agradáveis e variados a cumprir. Protestamos então contra esses sermões, tantas vezes e tão intrusivamente dirigidos às senhoras, e insistimos que eles devem, a maioria deles, ter sido escritos por alguns solteiros antiquados que não sabem nada melhor, ou por alguns maridos imprudentes que merecem ter sido velhos solteiros até o fim de suas vidas. Mas não há nada a ser dito do outro lado. Os maridos são tão geralmente os seres perfeitos, amáveis e feridos, que tantas vezes são representados. Os homens às vezes declaram que a extravagância de suas esposas roubou seus bolsos, que suas línguas incessantes roubaram-lhes a paz, e seu desagrado geral os levou à taverna e à mesa de jogo. Mas esta é geralmente a desculpa perversa para uma vida muito perversa da parte deles. O fato é que os homens muitas vezes perdem o interesse em seus lares por negligenciarem, torná-los interessantes e agradáveis. Nunca se deve esquecer que a esposa tem os seus direitos, tão sagrados depois do casamento como antes, e a devoção de um bom marido à esposa depois do casamento conceder-lhe-á tanto atenção como ele galantemente concedeu quando era amante. Se for o contrário, geralmente ele é o culpado. Veja alguns exemplos. Antes do casamento, um jovem sentiria certa delicadeza em aceitar um convite para passar uma noite em companhia de onde sua amada não havia sido convidada. Depois do casamento, ele é sempre tão particular. Durante os dias do namoro, sua galanteria exigia que ele se mostrasse mais agradável com ela. Depois do casamento, muitas vezes ele pensa mais em ser agradável consigo mesmo. Quantas vezes acontece que os homens casados, depois de terem passado o dia inteiro fora de casa, durante o qual a esposa trabalhou arduamente em seus deveres, vão à noite a algum lugar de diversão e a deixam trabalhando sozinha, desanimada e infeliz? Quantas vezes acontece que seus ofícios mais gentis passam desapercebidos e não são recompensados nem mesmo por um sorriso, e seus melhores esforços são condenados pelo marido que critica?
Quantas vezes acontece, mesmo quando a noite é passada em casa, que ela se dedica à leitura silenciosa, ou há alguma outra forma que não reconhece o direito da esposa de participar do prazer, até mesmo da lareira. Amém. Tem continuação. Louvado seja o Santo Deus, hoje e sempre eternamente. Amém.